Grupo. Por favor. Bom, gente, bem-vindos mais uma vez, mais um do nosso. Embora eu odeie o clichê do novo normal, nosso novo normal de meetups para 2020 é o meetup virtual e agora, enfim, nossa segunda edição do meetup virtual, conjunto com a rede BSB Economics de Brasília e a segunda versão internacional. Agora, embora não pareça, dado que a gente está sempre tão próximo, mas o Gabriel está em Montevidéu, capital de um país que eu muito admiro, embora ele acredite que é pelas razões erradas. Enfim, e de novo, Gabriel, a gente está sempre muito com a sensação sempre de muita proximidade. A gente foi, embora não contemporâneo, colegas na London School of Economics. A gente é colega no corpo docente do Master em Economia Comportamental da ESPM. Então, aqueles que conseguem chegar ao ponto de concluir o curso e ir na banca conseguem testemunhar várias das nossas discussões, que parecem acaloradas. Isso porque vocês nunca viram a gente discutindo fora das câmeras sobre um certo ex-presidente uruguaio, sobre o qual temos largas e afetuosas divergências sobre os seus méritos. Mas, enfim, aos amigos a gente tudo perdoa. O Gabriel mais ainda, porque ele torce para o Peñarol, que ano passado aliviou a barra do Flamengo e não fez um gol que eliminaria o Flamengo e tiraria o Flamengo da Libertadores, do qual ele acabou sendo campeão. Então eu tenho mais apreço ainda ao Gabriel por tudo isso. E acho que assim, ele se ele fosse brasileiro, com certeza seria um dos top 3 pensadores da economia comportamental e da ciência comportamental no Brasil. Sendo ele uruguaio, está entre os top 3 da América Latina, por qualquer régua. Enfim, qualquer um de vocês, dos muitos alunos dele que estão aqui, pode testemunhar. E hoje, no fundo, a ideia do Meetup é a gente compartilhar para vocês algumas das provocações que a gente se faz e algumas das discussões que a gente tem. Então, o Gabriel vai discutir um pouco os sludges, os nudges, o paternalismo e o que efetivamente diferencia um nudge de um sludge. E veremos que, como quase tudo nesse nosso campo, o contexto importa, mas outros fatores importarão também. Então, sem mais, eu vou abrir para o Gabriel e vamos fazer a seguinte dinâmica. Acho que o Gabriel apresenta um pouco, depois a Flávia, a Juliana, o Arthur e a gente faz algumas perguntas que a gente tem engatilhadas e aí a última meia hora a gente abre para todo mundo, pode ser? Então, Gabriel, ótimo. Ótimo, caramba. Muito obrigado, querido. Muito obrigado a todos. Cuántos amigos lá. Muchísimo obrigado por todo o carinho, pela generosidade, pelo convite. E venho aqui a dividir dúvidas com vocês. Tenho muito poucas certezas para conversar hoje. E desde já, né, peço desculpas por talvez um tom um pouco autorreferencial em parte dessa provocação, e por colocar perguntas em tom de afirmações, né? Somente estou fantasiando aqui dúvidas em tom de afirmações para provocar, né? Sobre todo para provocar meu amigo Guilherme lá, que gosta sentir-se provocado, então, sobre todo para provocar um pouco. Mas, claramente, vou trazer pontos em aberto. Não vou conseguir fechar nada do que eu estou falando.
Mas, a ver, a ideia central era trazer uma reflexão sobre nudge, sludge, o lado escuro da força, o lado escuro das ciências comportamentais, como muitos, não sou nada original falando desse jeito, muitos têm apresentado desse jeito esta questão dos sludges, né? No Master em Economia Comportamental, eu trabalho na disciplina Nudges, um pouco este braço político, né? de política econômica, né, que tem a economia comportamental, que é colocar na prática, né, os princípios de ciência comportamental para mudar o comportamento das pessoas, né. E nesse sentido, podemos fazer isso trazendo bem-estar, ou podemos fazer isso de forma de criar um prejuízo, né. E se eu fosse bem para a essência da diferença entre um nudge e um sludge, desde ahora que Thaler y Sunstein apresentaran los nudges, eles estaban presentando una subcategoría de eles, que son los sludges, esas intervenciones que crían para una parte un beneficio y para otra parte un prejuicio. Y tenemos defensores do lado escuro, dos sludges, y o caso de Uber es un caso bastante bien apresentado, Flavia gosta muito de apresentar ele e faz com muito cuidado sempre isso. Mas também temos os Jedis, né? E eu apresento aí a Francesca Gino, né? que nos traz também algumas receitas para ver como conseguimos nos manter no uso certo da ciência comportamental. Se tentamos olhar na definição de nudge, que como eles apresentam, como Thaler e Sunstein apresentam no livro de 2008, para tentar entender a diferença entre nudge e sludge, não ficamos com informação suficiente, porque um nudge é qualquer aspecto da arquitetura da escolha que altera o comportamento das pessoas de um modo previsível, sem proibir quaisquer opções, nem alterar significativamente seus incentivos econômicos. Na realidade, é uma definição um pouco complexa, porque parece ser definido pela negação, um nudge, né? Ou seja, o que não é. O nudge é, no final, aquilo que muda o comportamento das pessoas sem trazer o racional por trás, né? Não precisamos proibir, não devemos proibir. Não precisamos colocar incentivos econômicos, não devemos colocar incentivos econômicos. Então, tudo aquilo que não é isso, que não é racional, então isso, de alguma forma, é uma influência comportamental. Mas nada lá nos permite dizer, ok, qual a diferença entre um nudge e um sludge? Mas Thaler se encarrega de nos trazer um pouco esse matiz quando ele coloca e assina em todos os livros Nudge for Good. A ideia é que fazemos isso para o bem, fazemos isso para trazer bem-estar para as pessoas, né? E Thaler nos traz esse recordatório lá com clareza. 10 anos após de escrever o livro com Sunstein, Thaler fala duas formas de sludges, né? Podem desestimular comportamentos que são bons, ou podem estimular aqueles comportamentos que são ruins. Ele traz numa pequena nota, né? Onde fala nudge, not sludge. Esse ano, Sunstein tenta construir um pouco mais atrás da definição de Thaler, e ele fala, ok, podem tomar a forma de fricções que fazem com que as pessoas não consigam o que desejam ou não façam como elas querem, né? Ele trabalha um pouco mais sobre a ideia de fricções, né? Mas também conseguimos ver lá o bem-estar, né? Que fazem com que as pessoas não consigam o que desejam, ou que não façam, né, como elas querem, né? Então, constroem ainda mais sobre esta ideia do bem-estar. E Sunstein traz, né, começa esse artículo, na realidade, uma nota onde fala de sludge audits, né? E a ideia é, vamos tentar, né, criar uma awareness quando criamos, mesmo até sem procurar, né, contextos que pioram, né, o bem-estar das pessoas. E ele fala, ok, vamos tentar criar musculatura para detectar, né, quando que não conseguimos trazer bem-estar para as pessoas. Mas ele começa o artigo, né, colocando uma longa lista, né, são 11 itens, eu trouxe aqui somente 10, de situações que ele considera como sludges, né, e no topo da lista coloca algo que parece bastante claro,
mas que tem algum ponto que é interessante. Né? Na migração a outro país, né, os imigrantes afrontam uma papelada significativa, muitas pessoas que seriam imigrantes legais acabam desistindo. Eu quero ser imigrante legal, poderia, mas o trâmite é muito complexo e diretamente não consigo ser, e isso traz uma piora no meu bem-estar. Né? E ele continua construindo. Para avaliar os nudges, precisamos conhecer seus efeitos no bem-estar, o que estão alcançando e a que custo, e fala desde uma perspectiva, o teste normativo é simples. Né? Temos que responder uma só pergunta. Os nudges estão aumentando o bem-estar ou não estão aumentando o bem-estar? E aqui eu quero voltar sobre esta reflexão, sobre o primeiro ponto, porque vejam que sludge não fala nada de outra pessoa tirando benefício. Ou seja, o único que consegue falar sludge é o que acontece com o indivíduo pessoal, a pessoa. Não com o outro. Né? Então, não preciso de alguém tirando um benefício de meu prejuízo para falar de um sludge. Né? Um sludge somente é definido como sludge se tira bem-estar de mim. Né? E esse é um pouco o leitmotiv da lista de Sunstein. Sunstein constrói um pouco mais nesse artigo sobre a ideia de custos, né? E ele fala, um nudge pode não impor custos monetários, mas pode impor custos de um certo tipo. E ele fala, avisos gráficos impõem custos hedônicos, por exemplo, os rótulos de calorias. Sunstein traz uma referência aí a um artigo de Thornstorm, onde he discutido un poco más eso en detalle, ¿no? Y también tras referencias a discusiones de Kammerer de más atrás, 2004, ¿no? Onde fala, ok, esos custos, ¿no? Envolven uma desigualdade, porque somente aparecem para aqueles que são fracos e que vão cair no erro. Né? Então, isso poderia envolver algum tipo de inequidade, né? Porque algumas pessoas têm o custo e outras pessoas não. Né? Mas, ok, é uma ideia um pouco extrema, quizás, né? Mas existem custos hedônicos. Né? Eu confesso que quando dou uma lida sobre a lista de Sunstein, fico um pouco incomodado. E na verdade, quando Arthur me convidou para falar de sludges, eu falei porque não ia falar de sludges. Falei que sim porque não ia falar de sludges. Porque no final eu sinto que estamos com um problema na definição dessa categoria. Precisamente com a ideia esta dos custos que impõe um sludge. Né? Veja no caso 8. Um professor é convidado a revisar um artigo acadêmico para um periódico, precisa se registrar seguindo um processo confuso e complicado, e ele se recusa a revisar o artigo. Estamos falando de registrar-se num site. Né? Um custo fazer algo que é registrar seu site. Quanto você quer, né, estar avaliando esse artigo? Né? Eu sinto um pouco na discussão de sludge, na discussão desses custos, né, que talvez estamos indo um pouco além. Né? Estamos indo um pouco além. Né? Tudo tem que ser fácil, tudo tem que ser simples. Se não é simples, vou diretamente me desengajar. E esse foi, né, a provocação de Wall-E, né? Esses humanos. Wall-E é um filme do ano 2008, né? Saiu no mesmo momento que o livro Nudge. Né? Então, também traz aí algo de onde nós podemos refletir, né? Essa humanidade completamente incapaz, mas feliz, porque tem todas suas necessidades resolvidas, eles não precisam se esforçar em nada, porém não sabem resolver nada. E todo está servido para eles, né? E terminam sem a musculatura mínima para resolver seus próprios problemas. Será que o sludge tira bem-estar de nós? Ou será que não estamos ficando preparados para assumir os efeitos negativos de nossas escolhas, que vão vir? Vão vir? Vão vir. Mesmo que meus filhos não acreditem, vão vir.
após uma festa, é preciso limpar. Não tem jeito. Né? Ou seja, eu não posso falar, eu tenho uma piora no bem-estar porque eu vou ter que limpar na manhã. Não, é uma consequência natural. Não vou topar com as consequências naturais de minhas próprias decisões. Provavelmente muitos de vocês tenham escutado, eu uso a vezes quando tenho de falar de dias presente, este vídeo de Seinfeld, né, que fala, eu sou, né, aquele cara da noite, né, e eu está ótimo, o problema de acordar-se cedo amanhã para trabalhar é o problema de outro cara, que é o eu da manhã, né, mas eu sou o rei da noite, eu sou o eu da noite, né, mas esse é o problema do eu da manhã. Este descolamento, né, que fazemos de parte de nós e outra parte de nós, mas não tem jeito, não é a forma certa de olhar para nossos comportamentos. Estamos preparados para lidar com o risco de coisas não desejadas possam acontecer. Não é somente vão acontecer isso, mas também pode ter aumentado um risco. Talvez não tenha consequências e talvez sim tenha consequências, né? Meu filho me presenteou, me deu de presente una canción que falaba, y sin darte cuenta de qué necesitas fue que quedaste preso de tu propia libertad. Sin embargo, no hay que actuar sin pensar, de las consecuencias no vas a escapar. Es parte de ser adultos, ¿no? E o problema que está por detrás disso é que o risco de infantilização é próprio do fenômeno de nudge. Não conseguimos pensar em nudgear sem o risco de infantilização, porque o paternalismo libertário, a parte de paternalismo, tem dentro a discussão da infantilização. Tem o risco da infantilização. Tem dentro o risco de nós tentar, né, colocar as pessoas, né, numa posição na qual nós decidimos pelo bem-estar dessas pessoas. Né? E a fronteira entre nudges e sludges, né, começa a ficar difusa quando a atribuição de responsabilidades pode ser manipulada. Né? O caso de Café Quente, em fevereiro de 1992, uma pessoa pediu, né, seu café, foi até o carro, né, em McDonald's, foi até o carro, abriu o café, queimou. Né? Foi até o juiz, foi fazer um juízo, né, e pegou $1 milhão em danos de McDonald's. Né? Por quê? Porque o café estava muito quente. Né? McDonald's falou, não, mas peraí, nem $20 mil vou te dar, porque é o seu problema. Né? Você tentou colocar adoçante, né, no café, no carro, de uma forma que não é a certa de fazer e queimou. É problema seu, não é problema meu. Isso leva, né, a esses excessos. Né? Não coloque pessoas dentro da lavadora, né? E definitivamente não saiba que se está ¿no? dando voltas, pode ser problemático. Parece como que deveríamos ter, né, este tipo. Se você é idiota, não use. Né? É um pouco disso. Né? Até onde temos que fazer este tipo de esclarecimentos? Né? Até onde nós temos que ir até lá? Então, esta questão de sludge me deixa um pouco incomodado, porque parece como que de repente não estamos pegando a responsabilidade de nossas ações. Né? Mas deixem eu voltar sobre a ideia de nos perguntarmos se as ações comportamentais, né, as intervenções comportamentais estão aumentando o bem-estar. E isso envolve um segundo enorme problema. Como defino o bem-estar das pessoas? E temos um problema, que é uma estupidez chamar de problema, porém é um problema. Nos adaptamos. E nos adaptamos muito. A clássica história, né, aquela da raposa e as uvas, né, a raposa não chegava até as uvas, e então fala, as uvas estão amargas. Ponto. Não são gostosas, não vou pegar elas. Né? Não é que não vou pegar elas, não pode pegar elas, não quero pegar elas. Então, o que aconteceu lá é que houve uma mudança do bem-estar, houve uma adaptação do bem-estar. Né? Tem uma bela discussão nesse artigo aí. Eu tentei sequestrar frases de autores e ideias de autores e colocar aqui, né? para
para ilustrar meu ponto, né? Mas tentei ser suficientemente honesto como para deixar lá para que vocês possam ir até o artigo e ter uma compreensão mais certa do conceito. Mas Kisvilaj fala, claramente uma mulher que responde às suas condições de vida, adotando crenças e desejos comuns consistentes com ela ter um papel subordinado na família, exemplificaria o problema da adaptação, né? Pesquisas de bem-estar subjetivo em mulheres em mundo muçulmano dão médias de felicidade mais altas que em mundo ocidental. Nos adaptamos, e é bom que nos adaptemos. Porém, é um problema, porque às vezes não deveríamos adaptarnos. E a literatura traz duas leituras sobre isso, né? Clark e George Ellis falam na adaptação completa em termos de satisfação com a vida, foi encontrada para casamento, divórcio, viuvez, nascimento de filho e dispensa, não foi adaptada para desemprego, e é um ponto interessante para nos perguntarmos por quê. Porém, né, num outro estudo do ano anterior, os resultados mostram que os eventos da vida têm efeitos muito diferentes no bem-estar afectivo e cognitivo, e que para a maioria dos eventos, os efeitos dos eventos da vida no bem-estar cognitivo são mais fortes e mais consistentes nas amostras que eles estudaram. Então, temos, por um lado, uma ideia de que sim, nos adaptamos, certo? Temos, por outro lado, que talvez não é todo o bem-estar que é ressignificado. Mas o problema que passamos a ter é que o bem-estar não é fixo, e nós conseguimos montar narrativas que falam que estamos bem. E essas narrativas são suficientemente poderosas como para acreditar que estamos bem. O que faz ainda mais complexo o fenômeno de sludge, porque deveria entender melhor, né, qual o dano que é provocado no indivíduo. E lá eu vou dar um pulo para outros 2 prêmios Nobel. Algo deve acontecer lá, se eu consigo colocar no mesmo slide 3 prêmios Nobel de Economia, de 3 anos diferentes, né? Definitivamente provocações super poderosas em Fishing for Fools, né? Não é um typo, é for fools com PH. Fishing também, porque tem a ver com essa ideia de explorar tentações, né? Akerlof e Schiller apresentam estas ideias. Não é direito com sludge, mas sim é direito com bem-estar, porque o problema de explorar as tentações, né, está na base de por qué funciona un sludge, e un sludge funciona porque precisamente nos dá o que queremos. Porque as tentações é o que eu quero. Eu gosto de algo, por isso vou ceder. Então, onde está o deterioro do bem-estar? E Akerlof fala, ok, peraí. Se você faria o mesmo num outro momento, quando você não está no quente do momento, né, então talvez não seria um problema, uma situação que traz deterioro no bem-estar. É decir, se você consegue, no mesmo momento que você reproduzir o mesmo comportamento, né, quando você cedeu ante a tentação, né, num outro momento, então talvez é mais tranquilo que você pense que não está caindo num fenômeno de deterioro de bem-estar. Porém, quem está errado? É preciso colocar a pergunta, por um tema metodológico. Quem está errado? A quem tenho que escutar mais? Ao eu tentação ou ao eu reflexivo? Quem tem mais razão? Que sentido tem, né, eu ceder a uma tentação quando a tentação não está? E isso me traz a um outro tipo de reflexões, né, do estilo de quando vocês, eu já estou na fase de minha vida que meus pais começam a fazer coisas que eu acho errada, né, e são velhos, e eu falo, por que faz isso se é tanto mais simples desse outro jeito? E vocês estão pior, né? Por exemplo, né, minha mãe, ela lava a louça e tem uma empregada para lavar a louça, porém ela e passa mal. E eu falo para ela, por quê? E lá é onde eu começo a pensar, eu devo ser paternalista? Eu sei que é pior para ela, mas eu devo ser paternalista? Ou existe algum outro esquema,
né, que traz bem-estar nela, que faz que esse que é problema para mim não seja problema para ela. Devemos liberar ela do problema? Devemos liberar a todos, né, dos problemas que nós achamos que são problemas? Falei que ia trazer muitas perguntas e poucas respostas, né? Este é o tipo de dilema que me traz, que me deixa no final um pouco mais, cauto na hora de falar de Nacho de Sludge, na hora de falar do deterioro no bem-estar. Mas eu tenho ainda uma provocação a mais, que tem a ver com o conceito do erro e do que nós achamos de erro, né? Vou trazer uma versão simplificada do sistema 1 e sistema 2, né? De alguma forma, o sistema 2 poderíamos colocar como essa parte da equação, né, onde conseguimos falar, né, de estímulos e decisões, né, que se relacionam de uma forma relativamente fixa. Mas existe um termo de erro, né, que explica nossas decisões, né? Infelizmente, esse termo de erro não tem média zero, esse é um erro que tem um viés, né? Não tem média zero. Agora, quando queria propor para vocês ressignificar um pouco os erros, talvez precisamos dos erros, porque talvez os erros são um mecanismo adaptativo para lidar com um contexto que tem muita incertidumbre, muita incerteza, né? O problema do sistema 2 é que o sistema 2 subestima o factor suerte. O sistema 2 não lida bem com resultados que não são causais. Então, se todo mundo fosse racional, num mundo que tem um fator aleatório que não conseguimos predecir, poderíamos terminar com uma humanidade que tinha sido extinta há muito tempo, né? É claro que morar perto da água, né, é algo bom, é algo positivo, né? Por quê? Porque as culturas vão crescer, eu posso ir de um lado para outro, né? Porém, se eu moro do lado de um rio, e o rio tem uma enchente, né, provavelmente eu perca tudo e até boa parte da minha família morra. Talvez alguns erraram e não moraram no lugar certo. Esses que não moraram no lugar certo, de alguma forma, são um dispositivo de diversificação. Aquele que erra, talvez está diversificando a espécie e está trazendo a possibilidade de que um choque não termine com toda a humanidade por ter sido racionais e ter procurado, né, o que parecia a melhor opção. Por quê? Porque não conseguimos reproduzir esse factor aleatório, né, por trás das situações. Obviamente que esta ideia não é minha. Andrew Law tem um paper bem interessante do ano 2004, no qual intenta interpretar o mercado, né, baixo a hipótese de um processo de seleção natural e de uma história adaptativa deles, né? E então ele trabalha um pouco sobre esta ideia de que frente a esses choques aleatórios, né? Bom, as respostas heurísticas muitas vezes podem ser erradas desde um ponto de vista lógico, né? Podem actuar como um mecanismo de diversificação interessantes. Então, poderia ser o caso en que, en termos evolutivos, a diferencia de comportamento envolvida en procesos não estandarizados de decisão, né, que é uma forma fashion de falar de erros,
né, estejam alavancados na adaptação, né, poderia ter nos ajudado a progredir como espécie. Talvez os cerros são parte de um contexto ou de um mecanismo que nos permite diversificar. Eu sou ciente que estou indo muito além, né? Que talvez é também uma forma de me adaptar a lidar com meus próprios erros. Porém, este assunto de que o erro pode estar diversificando é uma ideia que eu penso que talvez vale a pena não deixar muito longe. Então, esta ideia de resignificar os erros, bom, a capacidade de errar pode ser vista como um mecanismo adaptativo que diversifica em um entorno com incerteza. Esses erros, né, vão moldar heurísticas, né? Todos conhecemos a hipótese dos sentimentos como marcadores somáticos, né? O sea, precisamos errar para criar, né, um sentimento suficientemente forte que nos permita, né, reagir fugindo, né, de uma situação. Então, os erros moldam heurísticas. O processo de seleção natural nosso não veio por criar geneticamente competências que não tínhamos, mas sim por herdar cultura, herdar heurísticas que foram moldadas por erros, né? Então, se não permitimos nenhum erro, será que continuamos evoluindo? Estou indo muito longe, né? Somente estou provocando. Eles podem ter capturado de forma mais eficiente que nosso processo cognitivo a aleatoriedade da realidade. E, finalmente, os nossos erros permitem construir narrativas de resiliência, né, que muitas vezes precisamos que sejam construídas. La vida da giros repentinos e impredecibles y no sabemos lo que el tiempo nos va a traer. Tento construir, né, estas reflexões sempre com alguns takeaways. Esta vez não tenho takeaways, o que tenho é uma coda, né, uma coda que é esse epílogo final, né, uma cadência expandida, que tem esses 5 elementos, né. Bem-estar é uma pergunta sempre em aberto e deve ser respondida em cada caso e em cada momento. Não temos forma de estar certos que estamos trazendo bem-estar. Devemos deixar a pergunta em aberto. É sempre pensar que estamos errados, sobre todo quando estamos avaliando o bem-estar dos outros, né? Mas sim temos uma forma de verificar que não estamos prejudicando a mais as pessoas. E essa é a receta que está no primeiro momento que Taylor e Sunstein falam de nudge, que é transparência e liberdade. Transparência e liberdade. Não devemos fazer nudge sem falar. Eu estou fazendo esse nudge para que aconteça isso com você. Se a pessoa quer, ela vai pegar com esse nudge ainda com mais força. E se ela não quer, tem a chance de se liberar. Mas o nudge traz um problema sério, que é o excesso de paternalismo e a infantilização, né? O risco de transformar as pessoas em zumbis, né? O risco de transformar pessoas em piores decisores. Eu assino os papéis com menos cuidado hoje porque eu sei que eu vou poder ser contemplado nos meus erros, porque sei que alguma tarada, não devo falar assim, que alguma pessoa que tenha se queimado com café, né, vai provavelmente a ter criado a estrutura para que a possibilidade de que eu me queime com café por uma imprudência minha seja baixa. Precisamos dos nossos erros porque a racionalidade não lida com aleatoriedade nem constrói resiliência e nós temos overconfidence no nosso racional. Temos também dificuldade de enxergar que tão ruim, né, um choque aleatório, qual a possibilidade de um choque aleatório estar acontecendo. Porém, não vou parar de nudgear. Porém, não vou parar de tentar fazer meu melhor esforço e colocar meu empenho em fazer coisas que eu acredito que fazem sentido,
me preocupar por trazer o bem-estar das pessoas. Ah, mas talvez tua narrativa de bem-estar não é a narrativa de bem-estar. Sim, talvez, sim. Mas talvez não. Não consigo ficar quieto lá. Por isso, uma e outra vez, Nudge for Good, que tem duas partes. Nudge é for good. Bueno, amigos, ese fue un poco, yo fiz algo un poco extremo, ¿no? Solamente porque me siento entre amigos y achei que ia estar suficientemente protegido por vocês nessas provocações e nesses excessos. Não por Guilherme, né? Mas por todos os outros. Mas ideas somente ingredientes para provocar, ¿no? Para hacer un poco de reflexión cuanto a esos límites, ¿no? Entre nudge e sludge y esos perigos un poco que vejo desse lado, ¿no? Eu acredito que estou em tempo. Perfeito, perfeitamente no tempo. Posso começar? Shoot, my friend. Legal. Bom, não, primeiro, obrigado pelas provocações. Acho que essa ideia do erro que você coloca me lembra muito da posição do Rory Sutherland, que ele fala que o papel dos mercados não é, ao contrário, muitas vezes, da narrativa, não é ser eficiente. E ele dá um exemplo que eu traduzo para o meu próximo. Minha mãe mora no Rio de Janeiro, no bairro que mais tem... O segundo bairro. O primeiro é Copacabana, o segundo é o Flamengo. E num raio de 150 metros tem 8 farmácias. Isso é absolutamente ineficiente. Mas ele coloca que, bom, se a gente quisesse eficiência, teria uma grande loja, a grande loja de remédios do povo e da nação, e isso seria, em tese, eficiente. Mas, na verdade, o que os mercados fazem é experimentar formatos e com tentativas e erros, a gente vai construindo cadeias que sejam mais resilientes e, em última análise, melhores. Mas eu quero pegar num ponto específico e embora você tenha demolido várias das premissas, eu quero ou atacar uma sua, que é, contra-intuitivamente, pensando na minha formação e na minha cátedra lá na SPM, que é a ideia do bem-estar, ou a ideia, ou te provocar, talvez, na ideia de que seria o bem-estar a métrica mais importante ou o ponto mais importante, e eu ilustro o meu ponto aqui, baseado num trabalho de fim de curso que a gente viu recentemente na nossa... Aliás, acho que nós dois estávamos na banca, e conectando isso com a ideia do custo hedônico. Exatamente e esse paper original sobre custo hedônico fala exatamente sobre rótulos, imagens gráficas em verso de cigarro, etiquetas ou labels de calorias e a gente viu num trabalho que em um dos grupos específicos de uma replicação de um experimento, que dentre o único grupo, a única subpopulação dentro do universo amostral que foi afetado por aqueles rótulos propostos, que não deixavam de ser uma forma de nudge, era justamente a população com maior propensão a consumo de bebidas açucaradas e maior taxa e maior índice de massa corporal, se bem me lembro do trabalho, que é efetivamente quem você quer afetar com aquele nudge. Agora, se o nudge funcionou, e se esse nudge efetivamente afastou essa pessoa ou fez essa pessoa reconsiderar a decisão de tomar uma bebida excessivamente açucarada, e isso tem um impacto, uma externalidade para a sociedade indubitavelmente positivo,
deveríamos nós deixar de fazer esse nudge se a pessoa, ao ver esse rótulo, tem um custo hedônico e reduz o prazer dela caso ela venha a tomar, ou reduz o prazer dela naquela experiência de compra? Ou, refraseando, o bem-estar é mesmo a única métrica, ou a métrica mais relevante nesse caso? A ver, sim. Acredito que sim. Acredito que podemos falar como medimos bem-estar, que é outro ponto, né? Mas que a pessoa esteja numa situação de maior felicidade deveria ser. Agora, não sei como medir, Guilherme, esse é o meu primeiro ponto. Não sei como medir, por quê? Porque a pessoa, a pessoa, conseguimos construir narrativas que nos fazem sentir felizes. E somos muito bons nesse sentido. E a pessoa pode construir essa narrativa e ficar feliz. Mas vou um ponto mais atrás, com alguma provocação que nos fizeram em algum momento. Que a pessoa que deseja consumir mais açúcar está errando ou tem preferências de risco diferentes às nossas? Se a pessoa, né, se o risco de morir por consumo excesivo de açúcar é menor que o risco de escalar o Himalaia, deveríamos permitir às pessoas escalar o Himalaia? Porque está certo, né, deixar as pessoas escalar o Himalaia e não está certo deixar as pessoas comer açúcar. Não sei se é no melhor interesse do indivíduo fazer que ela não consuma açúcar, e não sei, na verdade, socialmente, se a pessoa vai morrer mais nova, é melhor, pode ser melhor, porque não vamos ter o custo previdenciário dessa pessoa. Então, também não consigo falar que é por uma questão de benefício geral. Acredito que bem-estar, o que temos que olhar, mas o problema que reconheço é que o bem-estar tem a ver com a capacidade de construir uma narrativa e que, portanto, é como que o próprio propósito que estou tentando medir fica se movendo. E tudo o que eu falei, estou discordando com tudo isso também. Né? O sea, somente estou trazendo aqui, né, como ponto complementar. Perfeito. Flávia? Oi, pessoal. Primeiro, Gabriel, né? Não falei algumas palavras, gente. Estou bem feliz aqui de ter o Gabriel com a gente. É uma pessoa que inspira, né? Vocês já viram aí todo mundo aí. Então, realmente é muito legal vocês ouvirem as reflexões. Uma pessoa crítica, o que a gente precisa tanto nesse mundo dessa área de ciências comportamentais. Então, obrigada, Gabriel. E aí eu vou fazer uma pergunta, tentando voltar um pouquinho. Vou fazer uma pergunta do Valério, que o Valério, ele é aluno das ciências comportamentais aplicadas, tem aí um trabalho muito legal, defendendo aí na área de turismo. Eu falei que eu ia e passou aqui a pergunta. E ele trouxe uma pergunta reflexiva que é: podemos dizer que o nudge, ao longo do tempo, alterar o seu propósito e se tornar um sludge? Deve haver controle no uso dos nudges? Responde pra gente, Gabriel. Acredito que sim, Valerio. Acredito que o problema que temos é que se nós vamos definir, se nós vamos separar o nudge do sludge, né, pelo impacto no bem-estar, e se eu estou falando de alguma forma o bem-estar vai mudar porque se ressignifica, o bem-estar vai mudar porque me adapto, então, sim, não existe um sludge, mas o sludge em interação com o comportamento da pessoa e com o estado próprio do bem-estar é o que vai estar definindo, né, se é um sludge ou não é um sludge. Então, a mesma intervenção em duas pessoas pode ser um nudge e um sludge, a mesma intervenção na mesma pessoa pode ser um nudge e um sludge. Mas
isso faz com que não devemos aplicar princípios comportamentais de jeito nenhum. Isso somente faz mais complicado aplicar os incentivos comportamentais. Eu sigo acreditando que as pessoas devem poupar, mas devo ter cuidado porque talvez a pessoa está sacrificando o consumo presente por algo que não necessariamente traz maior bem-estar, porque talvez a pessoa morre antes de tempo e não consiga desfrutar esse dinheiro, ou talvez a pessoa vai herdar um monte de dinheiro e não precisa se sacrificar consumindo menos agora, porque poupar é um sacrifício e é uma perda do bem-estar. Ponto. É uma limitação sobre minhas ações. Ponto. O único, somente faz sentido se no futuro eu vou ter mais bem-estar, né, que aquele que estou sacrificando agora. E eu vou ser ainda pior. O populismo, e eu sei que aqui vocês vão discordar muito comigo, né? Temos direito de falar que os votantes populistas estão errados? Temos direito de falar que aqueles votantes que escolhem pão para hoje, fome para amanhã, estão errados? Tá? Qual o bem-estar de agora, né, e a fome de amanhã? E qual a probabilidade de que aquele cenário de fome amanhã verdadeiramente se concrete ou não? Estou indo muito além, tá? Mas olharia para o populismo e para os votantes, para um 20, 30% de votantes que temos, né, às vezes extraordinariamente fanatizados, cuidaria um pouco de falar que estão errados, tentaria de olhar um pouco para as preferências, seria um pouco mais cauto. Esse para mim é um ponto. Mesmo assim, acredito que precisamos combater o populismo, precisamos combater o fake news, todo isso, mas sem necessariamente falar de erros a corrigir, né? O sea, nesse ponto é que tentaria ser um pouco mais cauto. Mas quanto à pergunta em si, tá? Sim, definitivamente, tá? Um sludge pode se transformar em um nudge e um nudge pode se transformar em um sludge, porque o que define um do outro é o impacto no bem-estar, né? Pelo menos, a ver, desde o lado, né, no qual estou colocando a provocação. Perfeito, Gabriel, obrigada. Ok, Valério, qualquer dúvida você complementa aí pra gente, a gente pergunta. Arthur, vai fazer a pergunta? Opa, posso fazer. Gabriel, obrigado pela aula, pelas provocações e pela coragem também. Acho que você muitas vezes fala algumas coisas que as pessoas não têm coragem de falar. Então, acho isso muito legal. Gabriel, vou fazer um comentário. Perguntas teria 1000, mas vamos nos ater aqui ao tempo. O Guilherme só deixa eu fazer uma. Eu estou bem adestrado. Então, eu só vou fazer uma. A gente fala aqui muito de aplicação em políticas públicas, né? A gente fala aqui sobre ciências comportamentais aplicadas. Então, que eu queria falar sobre nudge e sludge em políticas públicas. A gente tem esse movimento aí do Kassenstein e também do Dilip Soman do sludge audit, né? Eles querem fazer auditorias, encontrar sludges e retirar esses sludges do caminho. E aqui no Brasil, acho que nós somos o paraíso do sludge, né? Nós somos um país extremamente cartorizado, tudo em 3 vias, firma reconhecida. Eu acho que é o único país do mundo que ainda alguém vive de fazer carimbo, né? Existe um lugar que vende carimbo, é um negócio inimaginável. O Uruguai também, sinto muito. Mas enfim, a gente vive num poço de sludge. E retirar esses sludges seria ótimo, mas também facilitaria algumas ações, digamos assim, de ilegalidades, de malandragens. A gente sabe que por trás de toda a placa tem uma história. Você colocou ali a plaquinha de não colocar pessoas dentro da lava-roupas, e eu, quando era pequeno, entrei numa lava-roupa. Então, talvez eu seja a história por trás dessa plaquinha. Alguém ligou? Alguém ligou o lava-roupa? Não. Não, felizmente não. Talvez, não que eu saiba, né? Não sei, talvez tenham ligado e eu não lembre. Mas tudo bem. Mas a minha pergunta é essa. Como que você enxerga essa questão do sludge audit em diferentes sociedades? Por exemplo, como que isso poderia funcionar num país como o Brasil,
onde a gente cria dificuldade para vender a facilidade, mas também a gente não pode facilitar muito para que criar um problema lá na frente, para que certas vulnerabilidades sejam exploradas por pro mal, digamos assim. É certo. Primeiro, lamento, afortunadamente ninguém ligou essa lavarroupas, o que é importante. Mas, a ver, a visão que estou colocando aqui é paralisadora, né? Caramba, então não sei, não devo fazer nada, né? E acho que esse não é meu propósito. Meu propósito é simplesmente falar o difícil que é saber quando estamos fazendo um nudge e quando estamos fazendo um sludge, e talvez trazer dar saliência a ser transparentes, né? Ser transparentes, não fazer todo e falar o que estamos fazendo, né? E tentar ser aliados do indivíduo na hora de coisas. Essa ideia de nudge no escuro é errado. Não sei se chamar, o sea, acredito que debemos simplificar procesos, mas acredito que o nosso norte tem de ser o bem-estar do indivíduo e não a quantidade de fricções que o indivíduo enfrenta, né? Então, o ponto, talvez mais que trazer sludge audits, trazeria bem-estar audits, né? Temos de entender mais do bem-estar, temos de entender mais do que a pessoa quer fazer, temos de ser mais respetuosos do livre albedrío das pessoas, né? E temos também e as pessoas também têm de topar com as conclusões de suas decisões, para elas aprenderem e não errar na vez seguinte. Então, eu topo com a ideia de sludge audits, mas sobre essa perspectiva que estou colocando, né, não devemos olhar tanto para o processo, mas para as consequências sobre as pessoas, né? Acredito que esse deveria ser finalmente nosso norte. Perfeito, obrigado. Ju? Olha, eu fui tão provocada que eu não consegui formular uma pergunta direito. Era tanto pensamento. Eu vou puxar um pouco no que o Arthur falou, a pergunta que eu estava tentando formular era mais ou menos isso. E vou trazer talvez um pouco do libertário dentro do paternalismo. Eu acho que foi Dilip Solman que falou também que uma motivação suficiente, se a motivação for suficiente, consegue sobrepor o sludge. Uhum. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Quer dizer, no exemplo que você deu da migração, eu penso no exemplo de, por exemplo, application para top universities nos Estados Unidos, que, enfim, é um processo muito árduo. Só realmente quem quer muito que corre atrás. E o Arthur trouxe a questão da política pública com esses processos dispendiosos de tempo e até conhecimento também para eles conseguirem ter acesso. E a gente teve agora o exemplo da Covid, vamos dar o exemplo dos R$600, que vários sludges caíram numa situação emergencial, foi muito mais fácil. E realmente, muita gente conseguiu se inscrever, que talvez, às vezes, no Bolsa Família não tenha conseguido. Porque simplificou esse processo que a gente estava fazendo paralelo com a migração e a faculdade. Mas aí tem exatamente a questão que ele trouxe. Alguns espertos que se aproveitam, mas tanta gente que precisa se beneficiou. Então tem o custo-benefício. Aí, mais uma vez, aí que eu me perco na formulação da pergunta. A gente tem o processo dificultar para escolher efetivamente os que querem e os que merecem, vamos dizer assim, e a gente tem esses de simplificar num país tão desigual, que trabalha com inclusão, né, para facilitar a vida do que mais precisa. Como equilibrar? Sinceramente, não
a ver, o único conforto que eu falaria é que esse é um dilema de política pública bem além da ciência comportamental. E o único ponto que talvez traria é que não podemos deixar o Estado só nesse trabalho. Tá? Temos um erro em que as pessoas pobres não consigam tirar do Estado dinheiro que o Estado dê para elas. Tá? E isso não é somente erro do Estado. Tá? Estou sendo politicamente incorreto. Tá? Estou sendo politicamente incorreto. Tá? Pero porém, meu ponto, aquele de Wall-E, tá? Tem a ver com a ver, pesquisa, fazer pesquisa econômica agora é muito mais simples era quando eu era novo. Tá? Eu devia ir de uma biblioteca para outra biblioteca, pegar números, era muito mais simples. É gostoso que seja, era muito mais complexo. Né? É gostoso que seja simples agora, mas acredito que perdimos a capacidade de topar com os erros e as consequências de nossos próprios comportamentos. Então, penso que quem tem poder, como o Estado, né, precisa se ocupar dos outros. Quem tem poder, com as empresas, precisa se ocupar dos outros. Mas devemos também colocar nós outros a quota parte de responsabilidade. As coisas não são para ser simples. As coisas não são para que estejam diretamente servidas na tua mesa. Né? Esse talvez o ponto de provocação que quero colocar aqui. Quando nós nos preocupamos muito em fazer as coisas simples, não sei se estamos fazendo certo para todo mundo, porque as pessoas perdem musculatura para elas mesmas procurar pelo seu próprio bem-estar. Né? Não sei, Julián, se consigo responder, porque fico com a mesma dúvida que ti. Tá? Essa é a verdade do assunto. O ponto que tento colocar aqui é cuidado com muito nudge. Tá? E cuidado com tirar todos os sludge. Né? Porque as pessoas precisamos ficar um pouco mais espertas. Né? E deveríamos ser um pouco mais... duvidar um pouco mais, né, do entorno que nos é apresentado. Acredito que um pouco com. Ok, ótimo. Temos muitas perguntas no chat. Vou abrir perguntas do chat, então, já separei algumas aqui. Ah, ótimo. Eu vou começar pela pergunta da Heloísa. Elo, se eu interpretar mal sua pergunta, você, por favor, intervenha. Mas ela faz um questionamento muito interessante, Gabriel, porque quando a gente está falando aqui de bem-estar, em princípio a gente está falando do bem-estar individual, né? Aquele nudge ou aquele sludge, como é que ele afeta o bem-estar daquele determinado indivíduo? E nós aqui, recém-formados no curso de Economia Comportamental, e todo mundo que estuda, a gente não se cansa de ouvir da importância do contexto, né? O que transforma essa dimensão de bem-estar mais individualizado ainda, porque o contexto é muito específico, né? E a Elo, ela questiona justamente essa questão da dimensão entre o bem-estar individual e o bem-estar social. Se você for pensar, por exemplo, numa política pública, o arquiteto de escolha, o regulador, o governante, quem quer que seja, ele tem que... Onde ele coloca a barra do bem-estar? Ele não tem como colocar a barra no bem-estar individual. Então, ele tem que colocar a barra no bem-estar coletivo, digamos assim, social. Eu acho que é essa a provocação, a pergunta da Elo. Como que a gente pode posicionar melhor essa barra entre paternalismo, ser paternalista e ser libertário, nesse sentido de temperar um nudge ou um sludge? A ver, varias cosas lá, antes de nada, obrigado, Eloísa. Varias cosas lá, ateo criterio de justicia, ¿no? O sea, si vamos tivemos un problema que os gobernos se procuraran muito pelo bem-estar medio,
em lugar de um enfoque mais rolsiano, né? De vamos procurar que o pior esteja melhor, né? Então, o bem-estar médio escondeu muitas inequidades, né? E evidentemente, tivemos um problema lá. Talvez deveríamos começar a ser um pouco mais respeituosos do indivíduo, né? Olhar, estar um pouco mais atentos do bem-estar individual, porque por trás do bem-estar médio houve um aumento, uma piora do bem-estar final, né? Por isso temos pessoas na rua saindo, né? Porque existe inequidade. Ou seja, não é que eu esteja pior, porém a narrativa que eu comprei é que eu poderia ter esse carro e não tenho esse carro, né? E mas você tem esse carro que antes não tinha, sim, tudo bem, mas a narrativa minha, pontos de referência, teoria dos prospectos, tudo isso que sabemos, né? Eu poderia ter esse carro daqui, né? Então, a economia tradicional fala o que pode medir que é o bem-estar médio. Porém, penso que deveríamos retornar um pouco mais para pensar no bem-estar de cada indivíduo, né? Talvez ser um pouquinho mais rolsianos, um minimax, né? Talvez deveríamos pensar um pouco mais desse lado. Economia, você sabe que não tem esse jeito e as coisas não terminam de sair. Porém, se estivéssemos, se acreditássemos um pouco mais na questão do minimax, na questão de que temos de melhorar as condições de vida do pior da sociedade, talvez seríamos menos sérvios com nossas próprias políticas e estaríamos um pouco mais atentos a que talvez não estamos verdadeiramente aumentando o bem-estar da sociedade. Nos devemos uma discussão um pouco mais filosófica sobre critério de justiça, né? Por quê? Porque o bem-estar médio, que foi o que tentamos maximizar ao longo dos anos, né? Não está, acredito que pode não estar usando como as narrativas de felicidade que os indivíduos podem estar aqui. Gostaria poder responder a tua pergunta, Eloísa, com uma hora mais e escrever um pouco mais de cuidado que estou falando, porque acredito que estou falando alguma coisa um pouco rápido. Porém, assim, o primeiro que me faz pensar é um pouco nessa questão do bem-estar médio, né, e o minimax, e esse problema de justiça, de personas de justiça. Sim, queria. Perfeito. A Gabriela Bonício, ela pergunta, se o bem-estar é resultado de narrativas, não cabe aos que conhecem essa máxima gradualmente ensinar isso a todos e mirar no fim dos nudges? O problema que... Não sei se muito obrigado, Gabriela. Não sei se consigo compreender bem, mas o ponto que eu tentaria colocar lá é que a narrativa é individual e nós vivimos cada um de nós vivimos numa narrativa. Um bom populista consegue vender, comprar, né? Então, não vou comprar tua narrativa de felicidade da mesma forma que dificilmente te consiga vender a minha narrativa de felicidade. Paul Dolan trabalhou bem, né, nesse último livro que publicou agora, nessa ideia de que quem falou que ter filhos é o caminho da felicidade? Eu falei, tá? Eu acredito que é o caminho da felicidade, mas essas narrativas de Disney, por quê? Por que temos de comprar elas? Né? Quem falou que estar casados, né, aumenta o nível de felicidade? Para os homens, sim, para as mulheres, nem tanto. Então, penso que devemos cuidar mais das narrativas de cada um, né? E acreditar que não existem narrativas one size fits all, né? E que cada narrativa é de cada um e que provavelmente construir uma boa narrativa seja mais importante no estado atual de desenvolvimento da sociedade, né? Seja mais importante que algumas outras políticas que nós estamos colocando. E talvez uma das crises da política, em geral, né, é que não está sendo boa para construir narrativas. A diferença de Disney,
ou a diferencia de Fox News, ou a diferencia, né, desses medios, né, que conseguem construir narrativas com muita potência, com muita força e que conseguem com 20, 30% das sociedades estejam comprando elas, né? Não estamos conseguindo articular uma narrativa do outro lado que seja tão boa como estas outras narrativas que estão aqui. Gabriela, não sei se consigo levantar algo de eso, mas si quisiera abrir y esclarecer, adelante, por favor. Oi, Gabriel, tá me ouvindo? Sí, querida, sí. Tá, eu não vou ligar a câmera porque meu quarto tá um pouco escuro. Sem problema. Mas o que eu quis dizer é que eu peguei agora seu contraponto de narrativas sociais que acabam sendo mais fortes e agora eu tô um pouco na dúvida. Mas quando eu escrevi a pergunta era nesse sentido de não todo mundo sabe que a gente faz narrativas internamente, né? O que faz sentido para mim pode não fazer sentido para você, e conhecer isso já é um grande passo para você tomar decisões diferentes e se comportar de uma forma diferente. E você ensinar isso sistematicamente para as pessoas, talvez na educação básica, enfim, ser uma coisa mais comum de se falar e de se aprender, talvez mude um pouco essa relação que a gente tem com nudges ou sludges, né? Você precisa fazer menos porque as pessoas têm um pouco mais de propriedade do que elas têm, um pouco mais, né? Segura um pouco mais do que elas vão agir, e você diminui também esse poder muito concentrado em políticas públicas que são os tomadores de decisão, que são os fazedores de nudges. E eu estava pensando um pouco nesse sentido, né? Empoderar as pessoas a compreenderem como elas tomam decisões e que existem esses vieses e etc. E como que isso é abordado, porque até agora tem um movimento nesse sentido de educar sistematicamente. Mas também eu falei na parte de pegar o social, né? Narrativas sociais são muito poderosas e eu não pensei nesse aspecto. Eu acredito que sim, que faria sentido, e quando eu consiga convencer disso a minha família, eu vou tentar convencer ao restante do mundo, né? Tento falar com minha família. Ser magro não é bom, prefiro que você não seja magro e seja feliz, prefiro que você, não tenho problema que você não vá para a universidade, se você é feliz com o que você está fazendo, e eu preciso comprar essa narrativa também. Então, ainda eu tenho que processar coisas comigo antes de ensinar aos outros. Porém, sim, tendo a acreditar que há coisas valiosas por trás de toda essa literatura que estamos tendo, de olhar para as narrativas por trás da interpretação dos fenômenos sociais e dos fenômenos individuais, né? Schiller está trabalhando nisso, Paul Dolan, e falaria, qualquer cientista comportamental de respeito está tentando derrubar preconceitos. Tá? Qualquer cientista comportamental não tenta demonstrar que o conhecimento é válido, mas tenta demonstrar que debemos ser mais céticos, que debemos estar menos presos de preconceitos e coisas por el estilo. Topo com o que você falou, meu alvo é um pouco mais modesto que ensinar nas escolas, vou tentar ensinar na minha família e ver se consigo aumentar o nível de felicidade deles, somente falando para eles de não comprar narrativas alheias. Obrigado, Gabriel. Estava mutado aqui. Gabriel, vou fazer uma rápida da Carla. A gente está se aproximando aí do final. Sei que a Flávia quer fazer mais uma pergunta, eu também quero. A Carla pergunta, ela diz que as evidências científicas sugerem que experimentar ansiedade, medo ou outras emoções negativas, no caso de aviso de advertência, como por exemplo dos maços de cigarro, é uma reação produtiva, porque essas emoções são fundamentais para que os avisos funcionem, né, e possam promover escolhas mais conscientes. E aí ela fica na dúvida, nesse caso, esses avisos de advertência, eles são sludges ou eles são nudges? Porque eles estão promovendo aí um bem-estar para a pessoa ser mais saudável, mas por meios talvez não tão Disney como você, para usar um termo aí que você usou algumas vezes. Então eu queria saber a sua opinião a respeito. O instrumento
não é nudge ou sludge. A ver, na tese que estou colocando aqui, o instrumento não define se é nudge ou sludge, mas o efeito no bem-estar do indivíduo. Então, usar marcadores somáticos, que são as emoções, ou seja, em lugar de te explicar algo, te faço sentir algo que provoca que você esteja vindo, né, para um comportamento ou indo fora dele, né? A questão é o efeito no teu bem-estar, né, que vai ter esse comportamento. Te provocar medo, criar um custo hedônico, não te deixar fumar, né? E após, né, você sai na rua e é atropelado por um carro e morre, né, é uma grande estupidez, né? Então, na verdade, eu deveria olhar para o que termina acontecendo com o bem-estar do indivíduo, né? E deveria olhar não teria problema em agregar custos hedônicos se no final estou trazendo um bem-estar para a pessoa, porém não compro necessariamente de que a pessoa não deve fumar, de novo, porque existe um ponto de preferência pelo risco, né? E aí estava esta ideia de é mais perigoso, né, escalar o Himalaia que eventualmente estar fumando, né? Então, e por que não colocamos avisos de advertência, né, e pessoas que estão morrendo, todo da mesma forma, por que não combatimos com a mesma agressividade aquilo, né, do que está aqui? Não sei se consegui pegar o ponto, Carla, mas faz sentido? Enquanto a Carla comenta... Oi, pode fazer, Carla. Vamos lá. Sim, é só assim, eu pensando como cientista comportamental, se eu tiver que desenhar uma intervenção, eu vou considerar que esse tipo de intervenção é um nudge ou é um sludge? Porque, assim, se a gente for pensar como cientista comportamental, não tem como eu pensar indivíduo por indivíduo, né? Como que vão ser as narrativas de cada pessoa, né? Porque senão aí fica inviável a gente conseguir implementar as ferramentas comportamentais, né? A própria economia comportamental já coloca isso, que se a gente for tão específico, a gente, ao invés de a gente tentar melhorar, né, os modelos de predição comportamental que vem lá da teoria econômica clássica, a gente não vai conseguir, a gente só vai piorar. Porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. Está muito bom. Gostaria muito de falar que não, é verdade, né? Vamos poder trazer bem-estar para todo mundo. O que você descreve é a dificuldade de nossa tarefa. Não é para responder esto va a trazer bem-estar para as pessoas, mas é para responder, é para colocar a pergunta, esto vai trazer bem-estar para as pessoas? Por que preciso ser transparente? Porque não sei. E devo permitir que as pessoas fujam do desastre que eu estou trazendo com esse nudge, que para outras pessoas faz sentido. Então, o que tento trazer é a dificuldade da tarefa. A dificuldade não pode nos paralisar. Somente deve nos fazer ficar um pouco mais humildes, um pouco mais cuidadosos e um pouco mais atentos ao que está passando. Mas definitivamente nudge for good. Definitivamente coloque seu maior empenho em trazer algo que faz sentido, mas esteja preparada para que te falem, não, para aí, isso não é bom para mim. Então... no caso a gente considera a intenção, então no caso do que você vem trazendo, a gente tem que considerar o que a pessoa está sentindo naquele momento, em relação a bem-estar subjetivo, e não a intenção daquele nudge. Definitivamente devemos medir os nudges pelo efeito, e o que tentei trazer é a dificuldade disso, porque se eu falo para alguém, né, a pessoa gosta fumar, e é uma tentação, tá? Eu devo falar para ela, você não deve fumar porque é pior para a sua vida, estou certo, né, que o sacrifício que coloco nela agora vai trazer bem-estar no futuro. Eu sei, Carla, que é desmoralizante, porque você acaba de terminar o curso e estou te falando que todas as ferramentas, né, devemos nem estar certos de aplicar. Porém, tento somente trazer a dificuldade
de nossa tarefa e o estado de alerta permanente, né? E não acreditar que porque nós temos a melhor intenção, é porque muitas pessoas vão estar melhor, é porque a média vai estar melhor, ou porque mais pessoas vão estar melhor que pior, estamos fazendo um nudge. Para as pessoas que estão melhor, estamos fazendo um nudge. Para as pessoas que estão piores, estamos fazendo um sludge. Né? É desse jeito. Quem define, nessa tese que estou colocando, nesse conceito, quem define, né, o nudge ou sludge é cada caso. Qual a resposta ou a ferramenta que nos dão Thaler e Sunstein? Transparência. Fale, meu querido, estou fazendo isso porque sei que dessa forma, né, você vai estar inclinado a fazer isso que acredito que é o melhor para você. Se a pessoa topar, ótimo. Se a pessoa não topar, também ótimo. Né? Mas eu fico tranquilo, porque eu esclareci, né, o que estava. Eu penso que a obsessão, né, no livro Nudge, pelo conceito de transparência, não é somente uma questão de accountability sajón, né? Mas tem a ver também com essa dúvida, né, de se estou fazendo está certo ou não está certo. Por isso é que penso que devemos ser permanentemente transparentes e permitir às pessoas fugir de nossa influência comportamental. Perfeito, obrigada, Gabriel. Pessoal, vou fazer a pergunta da Vitória. A gente está se aproximando do fim, a Flávia vai fazer uma pergunta também. E aí o Guilherme encerra para a gente deixar o Gabriel dormir. Eu ficaria aqui toda a noite. Olha, não ofereça de novo, hein? A Vitória pergunta, Gabriel, gostaria de saber sua opinião sobre a provocação, sobre responsabilização individual em relação a diferentes públicos-alvo de um nudge. Será que talvez isso não faça mais sentido em alguns contextos do que em outros? Fico pensando se as pessoas que mais se beneficiariam de nudges, sofrendo de maior carga cognitiva por escassez, por exemplo, já não estão sofrendo bastante as consequências de sua escolha. É viável esperarmos que tomem as melhores decisões dadas as suas restrições cognitivas ou falta de conhecimento? Estou com a sensação de que estamos muito longe de termos resolvido todos os problemas das pessoas com nudges, a ponto de estarmos tirando a capacidade de pensarem sobre suas decisões. E ela faz a pergunta que você sempre faz. Faz sentido? Faz muito sentido. O problema adicional a todo isso é que as pessoas se adaptam com muito mais facilidade do que se adaptam perigosamente fácil. O que é uma estupidez, porque isso não é um problema, deveria ser algo positivo, porém é um problema porque não deveriam adaptar-se a essa situação. Então, o ponto, e eu acredito definitivamente que temos muito trabalho para fazer e que temos que objetivamente melhorar as condições de muitas pessoas, né? Porém, se eu caminho, né, pelo bem-estar, devo cuidar, né, que o que acontece lá, né? Precisamente no bem-estar das pessoas, né? Então, o perigo que eu vejo mais é que eu não consigo falar, né, até onde eu devo ir. Quando vemos famílias, né, que são tiradas de assentamentos, né, para relocadas em outro lugar, para encarar um trabalho de uma forma diferente e retornam, né, a situação original, né, fico me perguntando, né, que é o que não está funcionando lá, né? E existe muita questão racional para, a ver, os assentamentos, né, as favelas estão em um lugar porque estão em um lugar, é uma consequência lógica para que estejam lá, né? E relocar pessoas é algo bastante nem necessariamente algo bom. Mas, em tua reflexão, o ponto onde eu fico muito provocado é verdadeiramente nesse cuidado de impor uma narrativa, né, que pode não ter aderência com o verdadeiro bem-estar do indivíduo, né? Então, deveríamos ser mais cautos. Agora,
definitivamente temos que tirar as pessoas das favelas, definitivamente temos que melhorar as condições objetivas delas, ou seja, o fato de eu estar cheio de dúvidas, tá? não deve me frear, não deve me deter, né, em tentar procurar melhorar, empurrar um pouco minha narrativa de bem-estar, né, eu devo seguir fazendo isso, não devo parar de fazer isso, né. Então, esse ponto adicional colocaria, né, cuidado na hora de avaliar o bem-estar dessas pessoas, porque talvez o que essas pessoas mais necessitam são coisas diferentes às que nós estamos colocando, né? E devemos ser respeituosos. Esta questão de falar, é incrível, né? Veja, está morrendo de hambre e comprou para esses sapatos, né? Ou pegou essa camisa. Quem falou que o fato de eu não comprar arroz para comprar calçado diferente, né, seja algo que é uma escolha errada? Eu acredito, eu tentaria convencer a pessoa, e tentaria errar, e tentaria nudgear a pessoa para fazer uso mais racional do dinheiro, né, mas nisso estou com dúvidas de eu estar empurrando uma narrativa minha que talvez não é tão certa. Ou seja, o ponto é, esta é uma reflexão, né, para não sentirmos um pouco incômodos, mas não devemos paralisarnos, o sea, devemos seguir empurrando e seguir tratando de trazer bem-estar, que, como Taylor e Sunstein falam, né, com a mais íntima convicção de que estamos fazendo a questão certa. Porém, com a maior transparência pelas dúvidas. Né? Esse para mim um pouco... Faz sentido, Victoria? Muito obrigada, professor. Bom, gente, vou usar a minha prerrogativa, que já foi desmascarada aqui, que transpirou para fora da SPM de ser o bad cop e o estraga festa. Então vou dar a última pergunta então para Flávia. Vou dar a última pergunta para a Flávia e aí a gente faz o encerramento, tudo bem? Gabriel, então trazendo, na verdade você trouxe 3 pontos, ou muito mais, nessa discussão que você trouxe para a gente. E aí a gente não falou muito dos erros. Eu achei incrível também a sua reflexão sobre os erros como um processo evolutivo, né, importante, na verdade, que gera comportamentos como evolutivo, né, da evolução da sociedade, e também até para fortalecer e aumentar a nossa resiliência, né? Então, eles, na verdade, adicionam aí a racionalidade para trazer a parte de resiliência. E aí, nesse sentido, como é a pergunta final, né, trazendo uma coisa e outra, será que os nossos erros e tudo o que tem acontecido nessa área de ciências comportamentais e nudges podem aí nortear uma evolução grande, inclusive na pandemia, usando a pandemia, nessa área de nudges e sludges, né? Na sua opinião, assim, a pergunta é what's next, né? Que é uma pergunta que teve um artigo recente, que eu sei que você sabe, do Richard Taylor, o que vem por aí what's next para nudges e também para sludges, da sua opinião? Talvez um pouco mais de humildade, um pouco mais de cuidado nas narrativas, e um pouco mais de aprender da realidade e não tentar colocar nossas categorias. Temos de seguir fazendo o que estamos fazendo, mas temos que estar preparados para mudar rapidamente. Então, seguindo parte das provocações, né, que falavam quanto a si temos que falar de bem-estar médio ou temos que falar de bem-estar individual, penso que este avanço do populismo é um chamado de atenção de que nós não estávamos olhando da forma certa a construção de bem-estar geral. E que nós precisamos recuperar um pouco a visão individual
mas como é extremamente complexo fazer isso desde o papel de políticas públicas, né? Porque estamos fazendo políticas públicas em um set de narrativas muito mais amplo do que existia antes, né? Não é que devemos deixar de fazer políticas públicas, porém devemos estar muito mais abertos para mudar, para complementar, para ser heterodoxos, né? Não devemos negar que o populismo, né, tem respostas que nós não conseguimos dar. Tá? E isso tem a ver, isso é uma riqueza nossa. E nós devemos entender que devemos de cuidar, né, alguns indivíduos que não cuidamos. E também devemos entender que esses indivíduos também devem cuidar-se eles. Né? Então, talvez seria humildade e tentar aprender um pouco mais da realidade. E usar isso para o processo evolutivo, né? Como os nossos erros individuais, e acho que também como ciência, a gente pode usar como processo evolutivo para ir além de coisas que a gente até agora, né, não tinha atacado, né? Eu vejo um pouco assim. Mais alguma coisa? O Arthur não vai fazer, né? O Guilherme foi malvado, não é o bad cop. Mas vamos só para fechar, Gabriel. Você tem alguma questão que você quer fechar, né? Ou levantar aí sobre esse assunto? Fica à vontade também. Não, somente eu quero agradecer pela piedade, né? Porque eu sei que trouxe pontos demasiado cruz, ou seja, eu preciso evoluir mais, mas quis dividir em esse grupo de amigos porque achei que ia estar cuidado e que me iam permitir ainda madurar um pouco essas ideias, e foi assim, realmente muitíssimo obrigado pelo tempo, pelo carinho, né? E pelas reflexões que compartilhamos. Perfeito. Gabriel, bom, a minha lista de perguntas e comentários aqui já ocupou 3 páginas de caderno, mas vamos ter que esperar o próximo encontro. Quem sabe um dia nos veremos ao vivo de novo, já que aqui deste lado da fronteira nos adaptamos facilmente a uma condição longe da ideal. Mas, bom, já deixo em aberto o convite para uma data futura, quem sabe ao vivo, quem sabe no começo do ano que vem, para o Gabriel falar de um outro tema que ele conhece como muito poucos, e um que ele tem mais certezas, que é o tema de intervenções comportamentais no domínio da educação, onde ele tem vários trabalhos e reflexões muito, muito interessantes. Mas agradeço a todos, acho que foi um dos eventos aí de mais alto nível, não só do palestrante, mas também das perguntas. E até o mês que vem. Mês que vem a gente volta com mais um convidado e mais um bom debate. De novo, agradecer o pessoal da Rede BSB de Brasília pela parceria aí na organização e na divulgação. E até o próximo, gente. Um grande abraço. Obrigado, Gabriel.